Muito obrigada por conversar com a gente no nosso Energy Talks. A Má é fotógrafa, vai contar um pouco da experiência dela como viajante e fotógrafa, com esse olhar. E aí a gente separou algumas perguntinhas aqui para esse bate-papo. A primeira, Má, é o que você acha da fotografia como um instrumento de um novo olhar para o viajante? Você acha que pode trazer uma nova perspectiva? O que você pensa assim, sobre isso? Ju, obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz da gente bater esse papo sobre viagem, fotografia, que é a minha vida, né? Enfim. E, e eu acho que a fotografia, no contexto da viagem, né, trazer um novo olhar. Enfim, eu acho que eu vejo a fotografia muito no contexto de uma autoobservação, assim, todo fotógrafo, todas as fotografias de um fotógrafo são o que estão dentro dele mesmo. Então, eu acho que trazer um novo olhar para esse novo momento é muito sobre se observar mesmo, entender o que te encanta, né? Por qual lente você olha o mundo, o que te interessa é a arquitetura, são pessoas, a gastronomia, o que é, né? E aí direcionar, né, o olhar a partir disso, né? Exato. A gente até conversou sobre isso, de que tem a diferença da fotografia na câmera profissional e a do celular, que é o que a maior parte dos viajantes, eu me incluo nisso, utilizo. Eu não tenho câmera, quero fazer curso, quero ter esse olhar de fotógrafa, né? É, mas assim, a gente percebe também que existe um vício nesse registro por conta da facilidade que o celular traz, né? De tipo de ser uma coisa mais momentânea, rápida, de registro para stories, para post e tal, para publicar. É, você acha que esse vício pelo registro ele faz com que as pessoas não tenham essa conexão maior com o lugar? Eu acho que um pouco sim, né? Eu acho que o celular ele tira um pouco da gente, do nosso estado de presença no lugar, assim. É muito diferente de você estar fotografando com uma câmera, porque eu acho que o instrumento da câmera ela já traz uma outra relação sua com o lugar. Mas eu acho que o celular ele pode acabar distraindo um pouco assim a sua novamente, né, esse estado de presença no lugar. Eu acho que ele já a gente não vê ele só como uma câmera, né? Ele é tudo, é já uma extensão assim do ser humano. Então eu acho que é, é buscar, mesmo fotografando com o celular, mesmo sem uma câmera, você pode buscar o seu olhar com o celular, né? Tem muitos fotógrafos que são só fotógrafos mobile mesmo, que fazem muitos tipos de fotografia com o celular. E eu acho que essa, de novo, essa autoobservação de você buscar um ângulo, buscar a luz, buscar o enquadramento, mesmo com o celular, né? Eu acho que também tem a questão de, assim, de causar aquela ansiedade de registrar tanto para fotos que você nem vai olhar, que você nem vai ver novamente, ou que você posta e esquece o resto. Eu fazia muito isso, confesso. Tirar 10 fotos da mesma coisa, assim, e depois falar, nossa, pra que tu. Sabe, se eu tivesse tirado uma foto bacana, duas, é, eu teria feito o registro e já seguido para viver aquilo, sabe? Então eu acho que também tem um pouco, talvez tenha um pouco disso, de a facilidade, a gente já registra ali e depois você nem olha também. Então eu tenho feito um exercício de tentar é, selecionar os momentos que eu vou registrar, para Uhum, ver se uhum. traz um pouco mais de presença mesmo, assim. Tentar Eu acho dessa forma. que contar a história, né? Contar uma história da sua vida, contar uma história da viagem que você fez. Então, é, não é só sair registrando tudo, né? Sair tirando foto de tudo. É, de fato, registrar aqueles momentos que você está vivendo, que você está feliz ali, que você depois vai querer lembrar daquele jantar, daquela situação, daquele pôr do sol numa ponte, enfim, né? Mas eu acho que a gente acaba caindo muito. O Instagram ele mudou assim muito o lifestyle das pessoas. Eu acho que em termos
gerais, assim, a forma como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente come, né? Pratos em restaurantes que mudaram a apresentação. Então, isso tudo acaba mudando a nossa forma de foto. Eu acho que o Instagram tem muito aquelas fotos repetidas do mesmo cenário, e aí a pessoa, às vezes, automático, assim, ela vai querer enquadrar uma foto igual ela já viu, sendo que não é a construção do olhar dela sobre aquele lugar. E eu acho que a viagem a gente tem que estar muito aberto para ver novas formas de enxergar o mundo, né? E eu acho que a fotografia auxilia muito nesse novo recorte que a Nossa, pessoa vai construir. eu acho também, você falou uma coisa muito importante, que é isso de você ver a imagem de outra pessoa ou que. Porque, assim, os pontos turísticos, eles são assim, né? Eles são objetos de desejo por conta da fotografia, principalmente. A pessoa raramente pesquisa a história do lugar, mas é a foto que eu vou ter que é instagramável ou que vai ter muitos likes e que é bonita. E aí a pessoa às vezes fica horas na fila para poder tirar uma foto só. E aí você acaba escolhendo até o formato da sua viagem, né? As pessoas, a maior parte das pessoas de turismo de massa que a gente fala, escolhe os pontos turísticos para tirar uma foto. Tem até o meme daquela da Torre de Pisa que tá todo mundo segurando em vários ângulos, porque é isso, assim, as pessoas chegam lá, raramente elas entendem por que a, a torre tem aquele ângulo. Uhum. A maior parte das pessoas não fazem o tour ali para entender a história, mas tem que fazer. É um meme de Power Rangers, assim, né? Deles. É, Todo mundo tentando tirar aquela foto, ou ficar uma fila imensa para poder tirar a foto da Mona Lisa, que é um quadrinho desse tamanho que tipo, não faz sentido registrar a Mona Lisa. não chega e tira foto, né? Nem observa. Eu escutei muitas pessoas, por exemplo, de Pisa, falando: ah, mas Pisa não tem nada, é só aquela torre. Gente, você vai para Pisa, você anda por aquelas pontes, por aquelas ruas, tem uma catedral do lado da torre que é linda. Então, a pessoa ela vai tão focada assim na torre e na foto que ela quer que ela esquece de sair do controle na viagem, que é sentir, que é experienciar tudo que a estrada pode trazer, né? Tudo que a gente pode, que não está no nosso controle, que é essa que é a magia da viagem, né? Exato. Aí, tipo, eu sempre vejo esse paralelo, assim, entre as pessoas que querem fazer ou uma viagem extensa para poder acessar aquele ponto turístico. Tipo, tem muito caso, tipo, a pessoa tá indo para Paris, quer ir para Versalhes, no bate-volta, para poder fotografar ou fazer. Versalhes é uma fila, assim, imensa. E tem muitos detalhes, é um lugar que você precisa, de fato, estar presente para entender aquilo tudo, né? E aí fica aquela disputa, você entra num salão lindo, salão principal, que teve as festas, que tem tudo detalhe com ouro, não sei o quê, só vê câmeras, né? Então tem uma É, linha tênue, assim, que eu acho que a fotografia, a gente percebe que o olhar do fotógrafo, eu percebo, estava vendo as suas fotos do Atacama, que tem uma mensagem por trás daquilo. As fotos assim que eu mais parei, que assim que eu tive um olhar sensível, são as que as pessoas falam: nossa, esse lugar me transmite uma paz. Ou é um lugar. Eu fui para um centro, uma cidade bem pequenininha em Eze, que fica na França, se chama Eze. É uma vila medieval e foi uma viagem que eu fiz pouquíssimas fotos, mas que era uma delicadeza, aquelas florzinhas e as vielas e tal. E é engraçado porque foi quando eu comecei a me questionar sobre as fotos demais, né? E aí você passa a mensagem para a pessoa que está vendo do que você estava sentindo. E aí, por isso é, que quando eu vejo uma foto sua do Atacama, não é só uma foto do deserto, assim, né? É muito bonita, porque tem uma. Óbvio, você tem a visão mais poética, né? Profissional ali da coisa. Mas a gente percebe uma diferença de uma foto comum e uma foto com alma, né?
Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que a fotografia ela conta uma história daquela pessoa. Então, tudo que a gente está sentindo transpassa nas fotos, não tem como. Assim, é muito interessante. Tem muitas fotos que eu visito, eu peguei esse hábito de revisitar fotos antigas, e aí eu vou vendo para onde que meu olhar estava inclinado. E hábito, né, de revisitar fotos antigas, e aí quando eu vejo elas, eu consigo, mesmo assim, foto de 2010, eu consigo lembrar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando quando eu tirei aquela foto, assim, então é muito intenso, muita verdade. O fotógrafo está por inteiro ali naquela foto, né? E aí eu até lembrei de uma história, faz muito tempo isso, eu nem me considerava fotógrafa ainda na época, era só fotografia como hobby. Mas eu tinha um álbum no Facebook com várias fotos, que era tipo fotos que eu tirava em casa, fotos que eu tirava quando ia para alguma cachoeira, algum lugar, que eu morava no interior. E aí um menino chegou, assim, eu tava num barzinho com meus amigos, um menino chegou, eu conhecia pouco ele, eu sabia quem que ele era primo de uma amiga. E ele falou: Nossa, um dia eu estava prestes a tomar uma grande decisão na minha vida, e eu abri o Facebook e comecei a ver as suas fotos, as fotos que eu tiro, né? Esse álbum. Ele falou: E a minha decisão mudou. Eu falei: Nossa, ali a minha percepção sobre fotografia mudou, porque é isso. Você vê uma foto, não é só aquela coisa estática, você sente, né? Você mergulha em sensações. Eu acho que aí é um campo aberto, né? Eu acho que cada um pode sentir diferentes formas. Eu acho que é aí que é a arte que entra, né? E é Você pode. engraçado. Desculpa. Não, pode falar, por favor. Porque você fala revisitar, né? E o próprio falar isso, né? Usar, não é ver só uma foto, é revisitar, justamente porque ela se torna um lugar de novo. Exato, Você vai exato. e volta e retorna, né? É Verdade, não tinha pensado nessa perspectiva. por essa perspectiva. É bem bonito Legal, também, porque aí legal. você para, você toma a decisão de registrar aquilo, pegar um Uhum. pedaço daquele lugar para você, e aí É. quando você sente saudade ou quer lembrar, você revisita. Eu gostei disso, vou usar mais vezes. Ah, legal, legal. Eu acho que é aí que tá a fotografia. Quando você tá desconectado com o lugar, você só quer fazer o registro, como que você vai voltar para essa sensação se você nem estava presente no momento em que você tirou essa foto, né? Então eu acho que essa nova consciência sobre viajar, sobre fotografar, é muito esse estado de presença, né? Fotografar é uma meditação, você tá ali alinhando os sentimentos, pensamentos, o olhar, a luz, o enquadramento, tudo ao mesmo tempo, né? Então é uma grande meditação. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque aí quando a gente vê as pessoas e tem aquela, sabe, aquele julgamento, olha a quantidade de pessoas tirando foto, tal. Às vezes isso me inibe de registrar alguma coisa, porque eu falo, nossa, tem tanta gente fazendo esse registro que eu vou ser mais uma pessoa fazendo isso. E Uhum. aí eu posso encontrar essa foto na internet ou no próprio site da atração, eu não preciso perder esse momento aqui para isso, né? Então eu às vezes dou uma julgada, falo, para quê, né? Para que tantos stories e tal? E aí, pegando esse gancho, que é uma coisa que eu pensei muito sobre isso, quando eu fiz uma viagem e eu não postei nada sobre isso, sobre ela, né? Naquela cidade específica, que foi em Bristol, na Inglaterra, é, isso traz também uma outra reflexão, né? A cultura do se eu não postei, eu não estive lá, eu não vivi, aquilo não aconteceu, as pessoas não me validaram. Exato, Tem, exatamente. a fotografia tem todo Hum. esse olhar de presença, que é o que você está falando, porque você tem um olhar profissional, mas para pessoas comuns, e eu me incluo, né, nisso por muito tempo, tem um pouco dessa cobrança do registro. Eu fui lá, eu já conheço tantos lugares. Provar, né? É uma prova meio social, assim. Você sente É. também? Sim, se não tem uma foto minha ali, se eu não postei, eu não fui, né? Não, mas eu acho que aí a gente vai além da fotografia, porque é a história da sua vida e é isso, né? Você buscar essa conexão, isso que você falou, tipo, ai, não vou tirar porque eu não quero ser mais uma. Mas aí é justamente um convite para você buscar um novo olhar diante dessa situação. Se tá todo mundo no mesmo ângulo, você fala, ah, então eu não vou por aquele ângulo, eu vou ver outro. E aí você tem esse convite para
observar e tudo, por exemplo, né, da Mona Lisa, que fica aquele tanto de gente. Chega um momento, ou qualquer outro ponto turístico, que parece que não tem mais ninguém. Se você tem essa paciência para esperar, você vai chegar nesse momento que não vai ter ninguém, você não vai precisar buscar um ângulo assim, você vai conseguir entrar o ângulo que você quer, porque você teve essa paciência, né? Então eu acho que essa essa validação, assim, essa busca de validação é, te distancia do que é a jornada da fotografia, né? Que é você ter essa paciência, ter essa busca. Isso que você falou da Mona Lisa, de esperar da paciência, na mesma sala, eu não me lembro qual que é o pintor, eu vou pesquisar para colocar aqui depois, mas na mesma sala, do outro lado, tem uma pintura gigantesca, que é de parede a parede, assim, é enorme. É um negócio que você tem que olhar ela por etapas, depois tem que dar um passo atrás para olhar ela toda. E ela é muito mais bonita que a Mona Lisa. Claro, ela tem. Vou entrar aqui na questão de arte, tá? Mas é perceptível, assim, que é espetacular. Eu vou olhar o nome para não falar besteira. Eu vou olhar o É nome. enorme o quadro, né, do outro É lado da sala. enorme. E eu sinto isso também. A gente tinha também comentado, mas sobre essa questão de às vezes a gente afinar o olhar, né? Tipo, porque uma mesma viagem ela pode ser direcionada para diferentes olhares. Então, se eu tô, sei lá, estudando meditação, aprendendo yoga, eu vou ter uma sensibilidade diferente. Ou se eu tô inclinada para arquitetura, é, todas essas possibilidades elas variam de acordo com o mood que você tá ou com o que você quer ver, né? Tem, tipo, uma dica prática para as pessoas conseguirem, tipo, registrar, pessoas comuns conseguirem registrar esses momentos que elas escolheram, assim, tipo... É engraçado, pessoas comuns, porque eu me sinto uma fotógrafa que meio para olhar justamente por conta da estrada, por conta das viagens. Eu comecei fotografando dela, da casa dos meus pais, eu tinha uma visão muito grande de pôr do sol e nascer do sol e de raios. Então foi onde eu comecei a fotografar e foi aí nas viagens que eu fui moldando o meu olhar sobre o mundo, né? E aí teve até uma viagem que eu fiz com umas amigas e no final da viagem eu mandei as fotos para elas, elas falaram, mas a gente estava no mesmo lugar? Porque não parece. As fotos que você me mandou, eu não estava no mesmo lugar que você. Eu falei, a gente estava do lado o tempo todo. Então eu acho que você primeiro entender qual é a sua busca, né? Entender. E cada viagem, ela mesmo a sua busca sendo e mudando, né? Você pode ir para Nova York, você pode ir para o Peru fazer um retiro. A sua busca ela sempre vai ser refletida na fotografia, principalmente, né? Falando só da fotografia, mas em diversos outras formas de expressão mesmo. Então eu acho que a forma de você afinar assim, esse olhar é justamente trazer essa presença, porque estando presente, você vai entender o que te interessa. Tá, eu fui para a Itália, o que eu vim buscar na Itália? A comida, a gastronomia, essa interação cultural, a arte que eles respiram, né? Eu quero ver obras de Michelangelo, do Da Vinci, o que é? Ou é arquitetura? Então, entender as suas motivações, quais as suas buscas, né? E aí, com isso, você vai entender por qual lente você está olhando o mundo. E aí, com isso, você vai conseguir trazer com muita verdade nas fotos, seja no celular, seja na câmera, né? Nossa, isso é muito verdade, porque eu já fui para vários lugares com companhias diferentes e isso mudou completamente. Então, já viajar com os pais, viajar com o namorado, viajar com as amigas, com a irmã, isso tudo me possibilitou visitar a mesma cidade com novos olhares. E aí eu acho que nesse sentido a fotografia ela vai realmente olhar para onde a gente está mais inclinado ou está mais afim de olhar mesmo, né? E não é que existe uma maneira errada de fotografar. O que a gente está propondo aqui é que, assim como as viagens, a gente questionar ou tentar pelo menos imaginar o que você quer do destino. Assim, eu acho que tem que ter o espaço para o inesperado, que é maravilhoso, que as coisas acontecem, fluem.
né? Mas também um espaço para você conseguir. E aí, nesse sentido, quando eu falo de viagem com propósito, é isso, assim, eu quero ir para descansar, ou eu quero ir para comprar, para comer, para estudar, não importa, mas assim, acho que quando a gente põe um propósito, uma intenção, quando esse momento chega, você está mais preparado para ver esses sinais, para estar na presença. Eu não consigo separar muito a viagem, ou a fotografia, ou a arquitetura, ou qualquer outro assunto É uma... do autoconhecimento, não é? Travou um pouquinho aqui, mas agora voltou. Sim, eu acho que é muito essa experiência holística, não dá para separar, né? O que eu tô viajando, eu tô fotografando, eu tô recebendo, porque sempre que a gente viaja, a gente está recebendo estímulos novos, né? A gente está em contato com uma cultura nova, com pessoas novas, é tudo muito novo. Então, ele vem de uma forma muito natural. Assim, você não, não entende que está criando, está construindo o seu olhar. Inclusive, eu acho que não tem um ponto de chegada, assim como o autoconhecimento. O autoconhecimento, você não fala, ai, me conheci, acabou, pronto, cheguei. A fotografia é a mesma coisa, o recorte desse olhar, ele é constante, ele vai te acompanhando ao longo da sua trajetória. Então, eu vejo fotos antigas que eu falo, nossa, olha, meu recorte era mais assim, hoje está mais assim. Hoje, o que a gente está vivendo na quarentena, que não tô vendo o mundo lá fora, né? O mundo material, ele tá muito distante, mais ou menos assim, né? Então, eu tô tendo um convite para o imaginário. Tô lendo mais livros, tô vendo mais filmes, e aí já tô sentindo que a minha fotografia vai mudar. Então, aquilo lá que eu tenho como o meu olhar, vai se construir um novo olhar. Porque é assim, a gente tá em constante mudança, né? E a gente vai percebendo alguns momentos, em outros não, é só natural. De repente, você fala, nossa, eu me transformei. É isso. E aí o seu registro muda, as suas experiências também mudam. Isso Sim. é muito. É um exercício mesmo, é um processo contínuo, né? É. Essas perguntinhas sempre clássicas, de tipo, dica prática para fotografar, você já falou que é realmente olhar para o lugar, ver o que aquilo pode trazer de diferente, como você falou das suas amigas, de estar num lugar, ter tido um olhar diferente do delas, né, naquela situação. Você tipo, escolhe alguma coisa para filtrar, para postar? Ou você tem alguma regrinha entre aspas, tá? Mas assim, alguma coisa que ou você vai sentindo para postar, para compartilhar? Tá. É muito legal isso, porque ao longo do tempo, assim, quando eu entendi que a fotografia era uma expressão muito individual minha, é, foi muito nova, enfim, eu comecei a fotografar muito cedo porque eu tinha uma certa dificuldade com as palavras. Eu tinha uma dificuldade de me expressar, então a fotografia ela vinha como uma linguagem sem palavras, mas que pode atingir e comunicar também, né, para uma outra pessoa. E hoje, eu acho que pelo fato de ter soltado essa expressão, ter aberto esse espaço, eu consigo me expressar com as palavras muito melhor. Eu gosto muito de escrever, então quando eu estou viajando, e eu estou sempre escrevendo no celular, porque eu acho que é mais fácil, né? A gente digita rápido, e aí vai vindo, aí eu vou me inspirando, vou escrevendo, e aí hoje eu sinto que quando eu compartilho, eu busco compartilhar sempre com alguma inspiração que veio com as palavras também. Então não é só a foto pela foto. Eu acho que hoje eu busco trazer algo que vai inspirar, que eu sinto que vai inspirar uma outra pessoa a ver, sabe? Eu vejo muitas fotografias minhas como meditativas, assim. Então eu já presenteei várias amigas com quadros falando, ó, essa daqui você deixa na parede, quando você estiver muito estressada, fica olhando para ela meditando. Então é muito legal isso Ela acompanha a emoção do que você sentiu, né? de compartilhar quando você sente que vai inspirar mesmo, né? Fotografia como esse caminho de autoconhecimento, assim como a, a viagem nos proporciona, né? A gente nunca sabe o que a gente vai viver numa viagem, assim como a gente não sabe as fotografias que a gente vai tirar, né? Eu muitas vezes teve 2 destinos que eu fui assim muito focada para fotografar.
eu não fotografava pessoas, é muito engraçado isso. Eu falava, nossa, eu não sei fotografar pessoas, retrato para mim é um negócio assim. E aí eu fui para Cuba e eu fui muito decidida a fotografar tudo lá, tudo. E aí, segundo dia de viagem, minha câmera quebrou. Minha bateria quebrou. E assim, Canon, tudo. Eu podia estar em qualquer lugar, mas em Cuba eu não ia encontrar isso. E aí eu, enfim, consegui dar um jeito. Um amigo meu era amigo de um piloto americano que namorava uma cubana que estava indo para Cuba naquele fim de semana. E aí esse piloto chegou e trouxe a bateria para mim. Então eu consegui. E eu lembro que eu escrevi sobre isso. Tem até posts que eu relatei isso. Porque na hora, assim, quando a minha câmera quebrou, eu falei, não é possível. Tipo assim, como que eu vou respirar Havana sem a minha câmera na mão? Então, é como se eu respirasse os lugares através da fotografia. Enquanto às vezes algumas pessoas acham que, tipo, quando eu tô fotografando eu não tô vivendo, muito pelo contrário, eu acho que eu tô aguçando ainda mais o sentido de tudo que eu tô percebendo à minha volta. E aí eu fiz retratos nessa viagem que até hoje são os meus retratos preferidos, tanto de fotografia de rua quanto pessoas que eu vinha, abordava, conversava e fotografava, como uma outra viagem que eu fui muito focada a fotografar as pessoas. E chegou lá, eu não consegui. Eu simplesmente tive uma certa aversão com a câmera e tive vários questionamentos assim existenciais mesmo, que foi para a África, né? Foi para Burkina Faso, Togo e Benin. E aí esses 3 lugares me trouxeram tanta inquietude interna que eu não consegui fotografar. Escrevi muito, mas me abriu portas profissionais, assim, abriu como eu sempre falo, né, que viajar é uma abertura uma expansão de horizontes internos, né? E aí eu não consegui fotografar, que era um dos intuitos, mas eu voltei com um leque muito amplo no âmbito profissional, assim, eu me abri mesmo. E aí, nesse sentido, é muito importante você falar isso, porque a gente está aqui falando, tenha um olhar, tal, tenha um propósito de chegar. Você chega lá, pode ser completamente diferente, ou a câmera quebra, ou você tem a aversão que foi o que te aconteceu, e é acolher, inclusive, isso, né? Acolher o que acontece, porque a gente pode mudar de opinião, sim, mas é justamente essa presença, ela vai trazer a informação que você tem para saber se você está afim de fotografar, se você está afim de não fotografar. Eu acho que faz muito sentido isso. E aí, cada vez mais que a gente tem consciência, as coisas vão acontecendo. E aí, já que você contou as experiências, qual foi o lugar assim que você mais amou fotografar? Por ser diferente, ou inóspito, ou enfim, assim, é um lugar que eu sei que você já viajou bastante, mas um lugar que você fala, nossa, quando eu revisito, vou usar o seu termo, quando eu revisito essas fotos, é um lugar que é incrível para mim. Qual que é? Eu acho que o lugar que, nossa, eu me teletransporto quando eu vejo é justamente as fotos de Cuba, em Havana, assim, parece que eu mergulho naquelas conversas com aquelas pessoas, parece que eu consigo sentir o cheiro do lugar, assim, foi uma coisa muito forte. E eu acho que um outro lugar também que quando eu revisito as fotos eu sinto uma calma muito grande é o Atacama. São fotos que eu olho e falo, nossa, que gostoso ver essas fotos. Ter essa lembrança, né? São lugares que acionam o nosso gatilho, assim, né? E, Sim. sei lá, alguma outra experiência doida que você teve fotografando, que as pessoas não deixam? Você teve alguma história assim? Nossa, várias. Porque eu venho muito desse lugar da fotografia de rua, assim, muitos dos fotógrafos que eu me inspiro são do século passado, que ficavam na rua fotografando. Hoje a gente já tem muito mais esse cuidado com questão de direito de imagem das pessoas, mas é como eu digo, né? A gente tem que entender a nossa busca não só quando está viajando, mas no nosso lugar comum. Então, eu posso estar na Paulista, olhando as pessoas na rua que eu fico encantada, pensando, criando histórias a partir da vida daquelas pessoas, tudo assim, irreal. Mas que tá na minha cabeça que eu falo, nossa, será que essa pessoa tá saindo do trabalho? Será que foi um dia bom? E imaginando, ela tá indo pra casa dela. E isso eu gosto de fazer em viagens também. Então, às vezes eu tô fotografando, tô observando as pessoas
nesses lugares que tem muito movimento, as pessoas andando, e aí eu tô com a câmera na mão e muitas pessoas já chegaram falando: "Olha, você tirando", e eu falo: "Não, claro", e às vezes eu nem estava tirando dela, mas eu estava pro lado, e já aconteceu, assim, muitas vezes, de pedirem para eu apagar e eu com certeza, porque eu acho que como fotógrafo eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande com a imagem do outro, né. E essas fotos que eu tiro normalmente, assim, de pessoas na rua, elas são para um processo completamente pessoal mesmo, assim, não é para divulgação, não é de nada, mas é justamente para eu entender, essa minha história, minha própria história. Eu falo: "Nossa, olha, eu estava olhando para essas pessoas", então é como se fosse um diário visual da minha própria vida, assim mesmo, né. É muito diferente quando eu uso a fotografia nesse âmbito de expressão pessoal com o profissional, né. São linguagens um pouco diferentes, mas, eh, tudo vem dos mesmos sentimentos, né. No mesmo lugar. É. Você quer deixar alguma inspiração para as pessoas sobre isso? Eu acho que essa sempre estar nessa busca, né, seja qual que for. Se você chegar num lugar novo e tudo aquilo for muito inspirador, tenta contar essa história para você mesmo, seja escrevendo, desenhando, fotografando, a forma que você quiser expressar, né, eu acho que é sempre muito válido. A gente sempre recebe muito e às vezes acaba esquecendo de extrair, que é aí que são, as nossas expressões, a nossa arte, né. E arte não é só, aquela pessoa que a gente imagina que, enfim, que ganha dinheiro com isso, o artista, mas todo mundo tem essa ferramenta de autoexpressão que só basta dar uma aguçada mesmo e dar uma estimulada para sair essa criatividade. Muito obrigada, gratidão. Ah, Feliz que muito tenha aceitado obrigada. conversar com a gente. Amém. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero viajar juntas em breve, né? Juntas, fotografar juntas, fazer Sim, stories com propósito. exato. Stories com propósito. Então Obrigada, tá bom. Super bem. Até beijo. mais.